Opa, tudo bem? Terminei agora uma mentoria e eu quero compartilhar com você 5 sinais que você está na sua jornada do seu propósito, do seu Ikigai. Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algumas reflexões que foram originadas dessa mentoria que eu acabei agora de desenvolver com a minha mentorada e algumas perguntas que ela fez para mim. Olha como que é bacana a mentoria, né? A mentoria você também aprende, né? No processo a mentoria é muito bacana porque se você tiver ouvidos de escutar, você vai aprendendo junto com a sua mentorada, né? E ela fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim: Ueda, nós já estamos algumas reuniões já trabalhando um aspecto do meu equilíbrio, né, do ser e do ter. É muito interessante porque não apenas nas minhas reuniões de mentoria, como também nas aulas e também nas conversas, né, tanto com amigos da vida profissional ou de amigos do voluntariado ou até mesmo do nosso dia a dia, essa reflexão do ter e do ser vem, acho que, trazendo muitos destaques, está fazendo parte das conversas de muita gente. E ela comentou o seguinte, ela falou assim: Ueda, mas como que eu sei que eu estou mais no ser do que no ter, né? E a gente foi, né, dentro do processo das perguntas, através das orientações, a gente está realmente esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Por isso que o Ikigai, ele é muito importante, o sentido da vida, que é a metodologia que a gente utiliza no nosso processo, né, de jornada como educador, como mentor, como palestrante, como professor e até como pai, e até um processo de você observar o seu Ikigai, né, o sentido da vida, com as 4 grandes áreas, né? O que você faz bem feito, onde você é reconhecido ou é remunerado, o que você ama, você tem paixão, e onde você dedica para a sociedade, onde a sociedade necessita do seu talento, do seu tempo e tudo isso. Então, em vários vídeos no nosso canal, a gente tem feito as conexões relacionando a essa nossa jornada. Inclusive, se inscreva no nosso canal. E aqui eu fiz uma lista, né, pelo menos de 5 sinais que você ou eu, nós estamos na nossa jornada, né, do processo do Ikigai. Até eu fiquei com uma dúvida, né, se eu focaria, né, em 5 sinais que você não está no processo do propósito, do Ikigai, ou 5 sinais que você está na jornada, né, estão no processo de, inclusive, essa palavra, estou no processo de, é uma das palavras mais fortalecedoras do nosso dia a dia. Sabe por quê? Isso eu aprendi com um amigo que estava no processo, né, acho que é antitabagismo, né, de eliminar o cigarro da sua vida. Então ele eliminou, né? Eliminou, graças a Deus, ele está firme, forte, e até encontrei com a esposa dele já fazem quase 15 anos, né? E ele até comentou. Então, durante a jornada dele, ainda ele não tinha parado totalmente de fumar, ele falava, estou no processo de... Porque mandava informação para ele, por mais que há 5 minutos ele tinha, né, dedicado ao tempo àquele vício, ele estava no processo de... Bom, voltando aqui, 5 sinais que você está no processo ou está vivendo o seu propósito, tá? Primeiro, eu até fiz uma colinha aqui, sensação de fluxo e engajamento profundo. Vamos lá. Por isso que no Ikigai a gente faz a conversa também como sustentação com o flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, durante a sua trajetória como professor e pesquisador, inclusive ele é considerado um dos pais, né, do movimento da psicologia positiva. Ele estuda o fluxo, o flow. O que é? Por que essa palavra fluxo, fluir? Porque na pesquisa dele, durante toda a pesquisa, o que ele queria descobrir no seu primeiro momento? O que levava as pessoas a serem criativas. Depois ele expandiu tudo isso, o que levava as pessoas a terem um engajamento, uma performance e até a felicidade, né?
E aí, nesse encontro, ele percebeu que as pessoas, quando ele observava, elas perdiam noção do tempo, estavam tendo uma concentração muito profunda e ela tinha principalmente uma dedicação, uma qualidade na sua experiência. Um dos indicadores desse processo era o encontro da competência com os desafios. É mais ou menos não, eu vou até mostrar nessa obra fantástica, pessoal, Flow, Guia Prático, é o livro Cor de Abóbora, porque nós temos o livro vermelho que é sobre criatividade, eu acho que o livro verde que é a tese, né, o estudo do Flow. Então as pessoas, todas as vezes que eles realizavam a sua pesquisa, na época lá atrás, era bip, pessoal. Tocava o bip, a pessoa tinha que ligar ou recebia o telefonema e dizia, né, olha, estou fazendo isso e eu sinto a minha vida, eu sinto o tempo fluir. E aqui ele desenvolveu esse eixo, esses dois eixos aqui, e o encontro entre habilidades e competências é o flow. E quando não está no flow, ou quando os desafios são menores que as suas competências, é a apatia. E quando o desafio é muito maior do que as próprias competências, gera ansiedade. Por isso que o primeiro indicador aqui que a gente está compartilhando do processo do propósito e do Ikigai é esse encontro do flow e do engajamento. Você se torna engajado. E um dos indicadores de você não perceber tempo, né? Parece que você desenvolve algo que você fica tão concentrado que você não vê o tempo passar. Por isso que o primeiro sinal é sensação de fluxo e engajamento profundo. Como você está? Você está no fluxo no seu processo de vida, tanto na vida pessoal quanto nas atividades que você faz? O que é muito interessante nos nossos estudos, e principalmente quando a gente está trabalhando o processo das aulas, dos workshops e da mentoria, não é que a gente sempre, a nossa vida, a gente vai estar sempre em fluxo. Nós vamos ter momentos que nós não estamos no fluxo, né? Nós estaremos em alguns momentos a boca vai ressecando, só um minutinho. Em alguns momentos, são exigidos, né, momentos que eu não estou no fluxo. E também criar momentos de microfluxos. O que significa esses microfluxos? Pequenos momentos que você dedica de forma consciente a uma atenção mais exclusiva. Por isso que o processo da distração dos celulares é difícil a gente estar com o celular e ter um encontro do flow. Numa obra que até inclusive eu estava relendo para desenvolver um artigo dos microfluxos, a doutora Sônia Lubovoniski, nessa obra Ciência da Felicidade, ela comenta o seguinte, ela comenta que e a Ciência da Felicidade é um estudo que ela desenvolve há mais de 30 anos com gêmeos que desenvolvem trajetórias diferentes. Então ela vem quebrando cada vez mais o poder que tem os genes, né? Então ela tem uma proporção muito legal, que é 50, 40, 10, né? Que eu creio que cada vez mais está diminuindo esse índice de 50, que é a influência da genética. 40% é a percepção, é o significado, é o comportamento que a pessoa tem diante dos 10%, que é o desafio. Então ela tem um estudo, particularmente aqui nessa obra, de gêmeos univitelíneos que tiveram trajetórias diferentes, né? Trajetórias diferentes. E ela comenta aqui que quando a gente cria esses momentos de microfluxos, é uma forma de a gente ter um caminho para ter a qualidade de vida e para gerar engajamento. Então, microfluxos, por exemplo, de você estar dedicando lá ao cuidar das plantas, ou microfluxos de você ter durante uma caminhada, microfluxo durante um cálculo que você está fazendo, microfluxo de você ter um atendimento, de você ter um processo de gravação aqui, de vídeo, tudo isso, se bem que eu estou em flow aqui nesse processo. E aqui, é interessante porque o flow, como o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi observou, é uma questão da sua experiência, da qualidade da sua experiência. E o segundo sinal aqui, alegria nas pequenas coisas e gratidão genuína. Vamos lá. A relação dessas duas questões. Alegria nas pequenas coisas e gratidão.
O Ikigai, que o Ikigai é o sentido da vida, é o encontro, é o equilíbrio entre o que eu faço bem feito, o que a sociedade necessita, onde eu sou reconhecido ou remunerado e o que eu amo fazer. E um dos primeiros passos para a gente ir ao encontro do Ikigai é realmente ter alegria nas pequenas coisas. Keimoji, na obra Ikigai, ele oferece 5 passos simples para a gente ter o sentido da vida. É nessa obra aqui, ó. É bacana porque nessa obra do Ikigai, do Keimoji, ele já na primeira página, ou nas primeiras páginas, ele compartilha os 5 passos. E esses são 5 passos aqui, ó. Essa obra aqui, Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz. Keimoji é um neurocientista que pesquisou e pesquisa, como outros pesquisadores, regiões, principalmente região do Japão, de Okinawa, onde existem um bom número de pessoas centenárias com qualidade de vida, com sentido da vida. O ter o sentido de acordar todas as manhãs. Primeiro passo, começar pequeno. Segundo passo, libertar-se. Terceiro passo, harmonia e sustentabilidade. Quarto passo, aqui, ó, alegria das pequenas coisas. E o quinto passo, estar no aqui e agora. Alegria das pequenas coisas e gratidão, eles estão muito conectados. Quando você tem alegria nas pequenas coisas e você olha o seu dia a dia, uma das estratégias mais positivas é a gratidão, que geralmente a gratidão ela é um bloqueador, ele bloqueia as nossas ruminações mentais. A gente rumina. Sabe esses monólogos ruidosos de você não, né? Outras pessoas reclamarem da vida? Então, quando vem a gratidão, automaticamente você se concentra, né, na sua experiência e começa a ter alegria nas pequenas coisas, nas suas pequenas atividades, o que funciona de repente, o que está funcionando naquele momento, né? Pensa o seguinte, eu tenho um professor, quando eu fiz um dos cursos de terapia lá atrás, né? Ele dizia o seguinte, ó, aquilo que você não agradecer hoje, amanhã não existirá. Então, agradeça as pequenas coisas. Você já começou a pensar nas coisas, né? Que de repente questões básicas não existirá, né? Então, alegria nas pequenas coisas. Um dia eu estava desenvolvendo um treinamento, era um ciclo de palestras. Esse trabalho foi muito legal. A gente desenvolveu, era uma empresa que estava em expansão, então ela queria, né, expansão tanto de área quanto de profissionais. Então a gestão de pessoas queria gerar, né, um engajamento entre todas as pessoas. E nós então fizemos todo um trabalho relacionado à liderança positiva e inteligência emocional. Foram várias palestras, foram vários dias. E foi interessante que uma das coordenadoras que estava realizando o trabalho, como ela acompanhou vários dias, várias turmas, eu creio que logo lá no 4º, 5º dia, ela falou assim, nossa, não, foi acho que no 6º, porque teve final de semana, e foi uma experiência que ela teve. Ela falou assim, nossa, professor, essa questão do agradecimento de pequenas coisas, eu comecei a perceber, eu pego muito trânsito, né, eu tenho que deixar minha filha na escola, meu marido no trabalho e tal, eu vou fazendo a trajetória até chegar aqui na empresa. E eu vinha reclamando, e eu comecei a perceber, ela falou assim, toda vez que eu entro no carro, eu agradeço. Vou agradecendo a oportunidade de ter um carro. Ela falou, inclusive, o dia que eu agradeci, estava chovendo muito, então eu fui agradecendo. Olha, a gente deixa de agradecer as pequenas coisas e deixa de ter alegria nas pequenas coisas. E ela até comentou que isso impactou também na relação, dentro do carro, poucos minutos, com a filha e com o marido. Olha como que é. Então, o primeiro passo, primeiro sinal que você está no seu propósito, no seu Ikigai, sensação do fluxo e do engajamento profundo. Segundo, alegria nas pequenas coisas e gratidão genuína. Deixa aqui no comentário como que estão esses sinais para você. Terceiro sinal,
senso, né, de contribuição e impacto significativo. Isso é legal. Lembra do Ikigai, que a gente tem lá, que é a grande área que eu falo, né, que é a contribuição para a sociedade, que vem ao encontro do que você ama, se vier ao encontro que você ama, onde você tem realmente reconhecimento, né? Por isso que foi muito interessante a questão do Ikigai, quando a gente tem os estudos da sociedade japonesa, a remuneração, são pessoas centenárias, lá é o reconhecimento. Eu lembro que quando eu estive estagiando no Japão, nós tínhamos pelo menos 2 coordenadores que sempre falavam do processo do Ikigai no dia a dia, né? De atitudes positivas no dia a dia, de você ajudar as pessoas e tudo isso. Então, senso de contribuição e impacto significativo. Essa relação entre a força, a importância dos significados da nossa vida. Nada na vida tem significado, a não ser o significado que você dá para as coisas que acontecem na sua vida. Percebe isso? Reflete sobre isso. E a contribuição social, ela é muito importante nesse aspecto. Eu tenho comentado muito também nos vídeos e também no meu dia a dia. Não sei se é porque eu tenho trabalhado muito esse tema, né? Então a gente sabe a questão da sincronicidade de Jung, né? Que a gente sempre respeita, mas eu tenho também visto, né, até nas aulas, pessoas comentando, né, em palestras e outros professores falando dessa questão do ser e do ter. Essa reflexão profunda que eu creio que dos desafios que nós tivemos nos anos anteriores, de a gente abordar a finitude da vida, né? A finitude da vida. Por isso que os romanos, né? Os romanos na antiguidade, quando os líderes, né? Os generais eram para ser reconhecidos pelo Senado romano, pela sociedade romana, tudo isso, né? Pelo imperador, tudo isso, eles andava alguns quilômetros, inclusive eu estava relendo um livro também do grande professor Mário Sérgio Cortella, que é Qual é a Tua Obra, né? Qual é a tua obra? Aqui dessa obra magnífica, inclusive eu tenho até uma dedicatória aqui do professor, com muita honra aqui, Coragem, aqui o professor Cortella escreveu. Nós tivemos a oportunidade de ter um encontro no meu lançamento do meu segundo livro, Liderança Positiva. Lá atrás, era um encontro de RH, e aí foi o lançamento do meu livro e o professor Cortella era um dos palestrantes em um dos seminários, e aí a gente teve o encontro e aí eu pedi esse autógrafo para ele. Opa, então vamos lá. Nessa obra, ele aqui, lembra-te que és mortal. Eu creio que é um dos últimos capítulos desse livro. E então, esse termo chama memento mori, né? Um termo que a tradução é lembra que és mortal. Eu vou até compartilhar o que o professor Mário Sérgio Cortella escreve aqui. Os romanos da antiguidade tinham um hábito muito importante. Todas as vezes que um general ou um líder importante voltava de uma dura batalha com uma retumbante vitória, quando entrava lá na cidade de Roma, sempre ia um escravo romano atrás do general em direção que ele estava na carruagem, né, chamado biga, né, acompanhava a biga, e esse segundo escravo tinha uma obrigação legal, a cada 500 jardas, cerca de 400 e poucos metros, ele tinha que subir na biga e soprar no ouvido do general a seguinte frase: lembra-te que és mortal. E aqui o professor Mário Sérgio Cortella complementa. Já imaginou? Tem gente que precisaria de alguém com cargo e função que ao menos uma vez por semana grudasse nele e dissesse: lembra que és mortal. Então, terceiro sinal, senso de contribuição e impacto significativo. Opa, caiu o livro aqui, é para acordar,
Quarto, resiliência e senso de crescimento contínuo. Aqui vem ao encontro de vários vídeos que a gente também tem no nosso canal sobre mentalidade de crescimento. Então, quando você tem essa mentalidade de crescimento, não vem mais esse pensamento, já passei 200. Isso também é algo interessante. Há 15, 20 anos atrás, quando eu já atuava nessa questão de coaching, desse processo de mentoria, e principalmente nas salas de aula, era 40 anos. Então, 40 anos a pessoa falava assim, nossa, já estou ficando velho, acho que não dá mais para fazer transição de carreira, não dá para recomeçar, não dá para fazer coisas novas. Hoje, eu estou observando pessoas de 30 anos, alunas mentorados de 30 anos, conversando, pedindo então a nossa mentoria para falar assim, professor, não, Ueda, eu já estou muito velho. Calma, cuidado, né? Por quê? Eu creio que a ansiedade vai gerando esse processo. Olhar muito e se comparar também é um grande desafio. Por isso que o senso de crescimento, é importante a gente ter a mentalidade de crescimento, e a mentalidade de crescimento também é uma tríade, né? A tríade do esforço, né? Da importância do esforço, da sua prática, a segunda, de você ressignificar as coisas que acontecem na sua vida, por isso que o senso de crescimento tem o processo de você ressignificar um feedback, que às vezes é um feedback que, entre aspas, é de fracasso, é de uma correção de rumo, né? Correção de rumo. E um terceiro aspecto de você continuar, aprendizagem contínua. Então, o quarto sinal que você está caminhando para o seu propósito, está na sua jornada do seu Ikigai, é a resiliência e senso de crescimento contínuo. Então vamos lá. Primeiro, sensação de fluxo e engajamento profundo. Segundo, alegria nas pequenas coisas e gratidão genuína. Terceiro, senso de contribuição e impacto significativo. Quarto, resiliência e senso de crescimento contínuo. E quinto, autenticidade e paz profunda. Aqui é importantíssimo a quinta área do Ikigai que eu proponho, e isso está sendo tendo feedbacks muito bacanas dos meus mentorados e nas minhas aulas também, que é a questão de a gente transcender, a nossa transcendência, né? De a gente ter realmente o nosso sentido de vida. Alguns podem denominar como a parte espiritual, sem nenhuma conotação religiosa, mas a questão de algo maior, de paz profunda, que vem, né, na nossa jornada do que o professor Mário Sérgio Cortella comenta e desenvolve na sua obra. Qual é a tua obra? Que lembra que és mortal. Então, quando a gente observa e tem esse olhar, né, de autenticidade e paz profunda, é algo que a gente meio que olha um pouco mais o mundo de uma forma muito maior, né, de coisas que podem, né, não ter sentido, e a gente começar a valorizar esse sentido. Mas por que valorizar esse sentido com o Ikigai e com o propósito? A vida ela é muito breve para não ter sentido. A vida é muito bela para não ser sentida.